essa oportunidade, a esta casa de oração, o dirigente, nosso jovem Gadiel, os irmãos obreiros aqui na retaguarda, os pregadores, e a todos que vieram de perto e de longe, os jovens, adolescentes, e você que me ouve de perto e de longe, seja por intermédio da minha voz ou das redes sociais, que Deus abençoe a tua vida. E eu já quero deixar uma palavra aqui ao teu coração: Jesus Cristo está voltando, louvado seja Deus. E eu e você temos que estar do lado de dentro e não do lado de fora, porque depois que as virgens bateram, a porta já havia se fechado. Lembra de Noé? Ele fechou a porta com as virgens, foi da mesma maneira. Jesus está voltando e temos que ter azeite. Aqueles que encontraram 2 Reis, capítulo de número 4, Jesus já está falando nessa casa nessa noite. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. Versículo de número 6: e sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja Deus. Queridos, o milagre é você, a providência é você, a esperança é você, a igreja do avivamento é você. Você quem vai viver o sobrenatural, né? Você não vai contar os testemunhos dos outros, você não vai contar os milagres dos outros, você não vai contar que você comprou um carro, uma casa, que você teve visões reveladas. Não, é você, porque Deus, Ele tem as suas maneiras, Ele tem o seu jeito de trabalhar com o homem, com a humanidade, com a igreja, com qualquer pessoa. Cada um tem a sua intimidade, cada um tem o seu particular. Louvado seja Deus. Mas estamos vivendo uma época que pessoas batem no peito e dizem: Deus não me chamou, Deus não me escolheu. Manda A, manda B, manda C, manda D. Mas Deus está dizendo nessa noite: o milagre é você. É você que eu quero usar. É você que eu quero usar no dom da cura, da revelação, da visão, da profecia. É você que eu quero usar na palavra, no louvor. E tem muita gente batendo: não, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei profetizar, eu não tenho teologia. E quem disse que Deus está perguntando se você é formado, se você já passou em faculdade? Ele está dizendo que Ele te escolheu. Ele está dizendo que tu és meu, que tu és minha. Deus está dizendo: olha, eu te escolhi, tu és meu, tu és minha. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Quem disse? E daí que você não sabe falar? Deus manda dizer: eu fiz a boca do homem. Não foi assim, Jeremias? Não foi assim, Moisés? Eu fiz a boca do homem. E tem muita gente numa alta insuficiência nessa última hora, mas Deus está dizendo: o milagre é você, a esperança é você, a profetisa é você, o profeta é você. Da Cavassub, Camante, o comandante. Deus está dizendo: eu tenho um negócio, é com você. Não adianta se esconder, não adianta jogar a responsabilidade, não adianta jogar o chamado para outro. Que eu tenho é contigo, é com você. Eu escolhi você. E Deus, Ele faz coisas tão tremendas que a gente vai olhar Jesus pregando ali, e de repente vai entardecendo, e a multidão tinha que retornar para a sua casa, e o caminho era longe. E Jesus viu que havia muitos homens, muitas mulheres e muitas crianças, e Ele disse: eu não vou despedir essa multidão sozinha. Deus.
E de repente ninguém pede aos seus discípulos para que trouxesse algo para aquela multidão. E os discípulos não tinham nada. E de repente aparece no meio da multidão um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus manda ele sentar e os obreiros discípulos servir. E começa a servir aquela multidão. Louvado seja Deus. E todos vão para casa de barriga cheia e não desfalece no caminho. Quando Deus leva o profeta no vale, até o profeta acha difícil a situação. Quando Deus pergunta ao profeta Ezequiel, diz: poderão viver esses ossos? Porque estavam sequíssimos. Ele olha para o Senhor e disse: tu, ó Deus, sabes. Ele disse: então profetiza. Da Cavassuba e Camantiana, profetiza sobre esses ossos que eles vão voltar à vida. Mas vamos voltar para 2 Reis 4, porque existem situações ainda piores, como a de Lázaro. Lázaro já estava há 4 dias morto, e uma conversa daqui, outra conversa dali, justifica daqui e dali. Mas Jesus chegou no tempo certo. Quem crê que ainda Deus ressuscita? Xalabadara Candarábia. Quem crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Quem crê que Deus ainda passeia no meio do fogo, dá visões, revelações? Quem crê que Deus ainda levanta o paralítico da cadeira? Quem crê que ainda Deus cura o canceroso? Porque o Espírito ainda não foi embora. O Espírito ainda está no meio dela. O Espírito ainda está no meio dela. Mas quando olhamos para 2 Reis, capítulo de número 4, algumas coisas nos chamam muita atenção. Porque quando olhamos para o texto, Edmilson, logo como o pregador falou, que nós apontar e dizer: olha, que pai de família irresponsável, ele vai morrer e deixar uma dívida. Só que quando olhamos para o texto, Marco, a Bíblia vai dizer que este homem servia aos filhos dos profetas. E estes homens que serviam aos profetas, eles viviam verdadeiramente por fé. Porque de repente chegava a hora do almoço e Eliseu dizia assim: olha, vai buscar uma fruta ali. Ele confundia a fruta com a barra brava e trazia para eles comer. E de repente o profeta olhava para aquela barra brava e dizia: não, peraí, ninguém vai ficar com fome não. Deita a farinha aqui, e o veneno saía, eles se alimentavam. Alaba, chove, candácia. A situação dos homens de Deus não era fácil. Até para ele, de repente eles estão habitando ali, a tenda está estreita, está apertada. Eles pegam um machado emprestado, de repente cai na água e diz: ai meu Senhor, o machado era emprestado. A situação não era fácil para os homens de Deus. Os homens, vocês conhecem a história que Isaías foi cerrado no meio do tronco, Tiago perdeu a sua cabeça, o próprio Paulo foi embaixador de cadeias prisioneiras. A situação para os homens de Deus não era fácil, e esse servo de profeta também não era. Uma certa vez Samaria estava cercada, e se estava comprando uma cabeça de jumento, um cabo de esterco de pombo por um valor muito caro. A fome era extrema, que estavam praticando canibalismo. A mulher estava comendo o filho da outra. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem morreu. Mas ele nos deixa uma lição. Porque uma coisa, amada igreja, é você ser servo dos homens e você ser servo do reino de Deus. É Deus. E ele morreu como um servo obediente pela causa do reino do seu Senhor. E ali a Bíblia vai dizer que veio os credores para levar os seus 2 filhos para também ser servo dos homens. Uma coisa é você ser servo do reino, e outra coisa é você ser servo dos homens, ser servo do dinheiro. E aquela mulher dos profetas, ela foi muito sábia, porque ela foi buscar orientação para o seu problema, para a sua dificuldade. E ela foi na direção certa, ela foi ser aconselhada pela pessoa certa.
com quem eu e você estamos buscando conselho. Com quem eu e você estamos buscando conselho. E ela foi até o homem de Deus. E ela gritou, diz assim: Eliseu, me socorre, porque a situação aqui em casa não está fácil. E agora os homens estão querendo levar os meus 2 filhos. O pastor já falou aqui nesta noite que filhos é esperança, é promessa, é a garantia do amanhã. E os credores vieram buscar, Gadiel, os 2 filhos da viúva. E agora Eliseu começa a dialogar com ela e pergunta: mulher, o que tem em casa? Se fosse eu e você, diz: olha, nós temos um guarda-roupa, tem cartão de crédito lá que está devendo, outro eu tenho uma bicicleta, tem um carrinho, uma motinha, outro eu tenho umas roupinhas velhas, estou querendo um guarda-roupa seja renovado. E ali ela conversando com ele, de repente, e ela disse: olha, a tua serva não tem nada. Aí de repente ela disse: olha, eu me lembro que tem uma coisa lá em casa, tem um quarto lá em casa e tem um pouquinho de azeite. E o que me chama a atenção, amada igreja, é no versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Vasos vazios e não poucos. Porventura não estamos vivendo estes dias? Porventura não estamos vivendo uma igreja assim, desse jeito? Vasos vazios e não poucos. Da calavachanda arábia camanchória, é mintre a camancho. De repente não estamos vivendo esses dias, amada igreja, que os vizinhos estão piores do que nós, porque muitos já se secaram, já se esvaíram, muitos já estão no vale, mas a esperança no vale. Xalabandara candarás. A esperança é através da sua vida. E ali ela obedece à voz do homem de Deus, entra dentro do quarto, fecha a porta e leva o problema para dentro do quarto. Qual era o problema? Os 2 filhos, a dívida. Eu fico imaginando, Gadiel, se aqueles credores tivessem visão. Ele não queria receber o dinheiro da dízima, ele não queria levar os 2 filhos, ou quem sabe prata ou ouro que ela não tinha. Se os credores tivessem visão, ele ia dizer assim: me dá esse pouquinho que está na botija de azeite. Mas os credores é como muitos pregadores que andam por esse Brasil afora, que só pensa no cachê. É como muitas igrejas que estão aí fora, que só pensa no dinheiro, só pensa na ovelha, na gordura das ovelhinhas, só quer tirar, só venha e nada. Os credores estão assim. Eu estou sentindo ele aqui. Alá manchória candará. Mas se os credores tivessem ido pegar o azeite, mas não, queriam dinheiro. E ela entrou dentro do quarto com um problema. E de repente, o quarto dela se tornou um manancial de azeite, se tornou uma fonte de azeite. E quando ela começou a orar dentro do quarto, ela disse para Jesus: começa a trazer os vasos, vasos vazios e não poucos. Elebe camante ou comandácia, alai chome nerebe calamanchoria. Igreja que me ouve, Brasil, é tempo de nós entrar no quarto. Elebe camanchoria candarábia, porque estamos vivendo um dia que muitas pessoas, muitos crentes, muitos evangelistas, missionários, pregadores, pastores só está com um pouquinho de azeite, mas Deus está dizendo: é tempo de entrar dentro do quarto. Xalabandara, é tempo de entrar dentro do quarto, porque o milagre é você, a providência é você,
o sobrenatural. Deus está dizendo, entra dentro do quarto, entra dentro do quarto, entra dentro. Deus está te chamando, Deus está me chamando para entrar dentro do quarto. E de repente nasceu dentro do quarto da viúva, Eleve Camantio, um manancial de azeite, um manancial de milagre, de providência, de cura, de sobrenatural. E todos os vasos que estavam vazios foram cheios, e foi colocado à parte. Alai chominacandarápia, Rebe Camanchuvi. Fecha os teus olhos, levanta a tua mão para cima. Chamandara Candarápia, Elebe Camanchuvi Candácia. Deus está dizendo: o milagre é você, eu quero usar você, o sobrenatural é você. Levanta as mãos para receber azeite. Recebe nessa noite, recebe. É com esse pouquinho mesmo que você vai matar 1000 homens. É com esse pouquinho que você vai viver o sobrenatural. É com esse pouquinho de azeite que você vai viver o extraordinário. Fecha os teus olhos, porque da Cavaxandarápia, Deus manda eu profetizar sobre vasos vazios. Recebe, 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 recebe. Recebe o azeite. Recebe o azeite, recebe. Olha o azeite